em grid. Oremos. Green flag, next time by. Line up on the right side. The estimated SOS is 2,271. Pit road is closed. It's competitive out there. Head down, stay sharp. Vamos lá. Cara, a cor do cara aí meio louca, velho. The track temp is 28. The air temp is 25 Celsius. 15 minutes. You'll need to get on with this. We need to catch car number 08. Nice painting, dog. Catch the 8 car. Doctor Rodrigo Terrano. Hablaste un poquito inglés, jefe. Catch up to car number 08. O cara falou comigo, mas não entendi o que ele falou. ¿Qué fue? Faz tempo que não sei o que. Con la gente, los sabores de gente. Ou será que não foi comigo? Foi com outro? Tudo lá que teve igual. É? Bilíngue. Ai. Ah, tem uma Barbie. Yep. Cara, eu acho que a race tá ficando mais leve. Tá melhor otimizado, sabe? Carregando, mas tá carregando mais rápido. Ixi. Ontem não tava assim não, mas hoje tá realmente. Nem vi quantos pilotos tinham registrados. 20. Não, uma cartada de gente. Provavelmente uns 100, 150. Porque é carro gratuito e pista gratuita, né? Catch the 8 car. We need to catch up to car number 08. Alguém tava falando comigo de pegar o... Ah, acho que foi Daniel. O Machado. Que ele tava pensando em pegar o Oculus Quest 3 no futuro, né? Aí eu parei pra pensar que foi o seguinte. Meus computador, que não é um computador fraco, já sente o peso do Quest 2. Quanto mais um Quest 3. Porque assim, se você aumentar a resolução, você vai aumentar o... Vai exigir mais, né? Exatamente. Então, como eu tô ainda no notebook, nem cogito. Pois nem cogita. Mas não sei não se eu me adaptaria ao VR. Você já botou o governo na cabeça? Yo, come on, we got Já, one. mas não jogando o simulador, né? Aí já aquele jogo arcade aí. Getting ready here, getting ready. É assim, velho. A não ser que você com o jogo de terceira pessoa de tiro tipo 1, você fica muito mal? Pace cars Não. in. Então você vai se acostumar. Essa é a questão de acostumar. Vamos lá. Green. There's an incident ahead. Okay, Sarah, 15 minutes left. That's 15 minutes. Porque dá. Stay on the right. Isso aqui não tinha muito como visitar, não. Still there. Stay on the right. Hold your line. Ah, passa, pode passar. Clear left. Passa, não tem problema. Vá, passe logo. Olha eu aqui. On your left. Hold Stay your on the line. right. Clear left. Stay on the left. Dá o que tá sofrendo aqui. Subir. Mergulho. Pronto. Lá vem a porra da chicane. Oremos. É isso aí. Como é que tá aí, Luciano? Tô aqui atrás aqui tentando passar do doido que tá me travando aqui. Tá difícil, hein, Doug? Tampoco. Left Mas side. todo mundo tomou cuidado aqui, velho. Still Stay on the there. right.
Hold your line. Stay on the right. Hold your line. Vai empurrar esse carro. Hold your Stay on line. the right. Still there. Hold your line. Clear left. Stay on the left. Vai abrir a carreira dele. P11. Cheguei na briga aí já. Bem-vindo. There's an incident ahead. É, Toma. mais uma Es un lambida aqui animal de na... mierda, José Santiago. Te cago en tu puta madre. O amor já começa a acontecer, né? Ala, venga. Galera, muita gente suave, também loco. nos muros aqui. Cállate, brother. Cállate. Inútil eres. Como que esta mierda me va a regresar mi LCR que me estás quitando. Ela tá voltando na minha frente. O Hayden que tava na atrás de mim quase se complica, né? Ô, Luciano, você crê que o cara tá na sua frente é o australiano, né? É, ele tá doido aqui, velho. Tá sambando pra caramba The aqui. leader has just done a 131.5. Car in front has just posted a 131.7. That lap was a 132.4. Cuidado, Bruno. Ô, velho, esse cara é fogo, né? É, velho. Vai, passa aí. Eu ia te empurrar, pô. Pode mergulhar, pode velho. rodar. Pode mergulhar, vá. É, se decidam aí vocês. É pra você mergulhar, pô. Eu ia travar ele aqui. Incident ahead. É o meio de PDSR, velho. Ah. Mas você podia mergulhar, pô. Tava protegendo a Okay, parede de Sarah, fora. the next car is É porque com a minha tela não dá pra ter uma visão, não. Ah, Só entendi. esse cara tá, velho. Entendi. the gap to Fisher behind is now 2.7. Agora fez alguma chicane razoavelmente decente. Esse Daniel aqui que é australiano, né? A gente tá no box, não sei porquê. Clear left. Stay on the left. That's a new fastest lap for Mornay, 131.4. We've just had a warning for Os cutting the caras tá no track. box aqui, não sei The porquê. car in P4 just hit the fastest Deve ser bandeira preta e vermelha. 46.27. Eu não quero. That was your fastest lap of the session. You're in the Que top vermelho? 10. Ah, futebol, né? É. Pra consertar. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Qual chance tem? Merda. The gap in front is now 1.4. A corrida tá ficando do jeito que eu gosto. Sozinho. Só vendo os caras. É, aqui o negócio tá meio Guy conturbado. in front Eu is quase give a stroke. só falar. Contact zero. Pô, velho, caralho. Ai, susto. Ainda bem que deu 0x. O cara tá com a frente do carro batida, velho, sem reta e tá travando, velho. The leader has just done a 130.9. The car in P3 just hit the fastest lap. 30.548.
Vai, passa, vai, passa. Oxe, deixa a perreada da bexiga. É isso, velho. Ferrari is now leading. Alright, Sarah, halfway home. Fuel's good. That was your fastest lap of the session. That lap time was 1:31.8. That's your fastest lap today. You're just going to have to send it, mate. They're slower than us into the first chicane. The leader just did a 30.888. That was a 1:32.2. Okay, Sarah, 5 minutes to go, 5 minutes left. Cuidado aí, Bruno. O bicho é doido, velho. Meu amigo, sem futuro, viu, velho? Ainda corri com um cara aqui do meu lado. Sim. Come on, man, send it already. That last lap was a 1:32.1. Quase que eu roda. Pode essa briga toda, o cara rodar sozinho, Tá tenso aqui o barco.
Oi? Mais 2 voltas. Tentar chegar aqui no P11 e Pulling P10. away from the car behind. Tô tirando deles aqui. 7.9 seconds. Right Clear side. right. Clear the right. Eu ia deixar esse feliz pra trás. Né? O cara. Tem até medo. O cara bateu gostoso aqui. Abriu, botei por dentro, só que ele me fechou na frente da chiquinha. Toma esse 5x. That lap was a 132.3. Minutes to go, 2 minutes. Sentindo a pressão, né, caboclo? On your left. Hold Stay your on the line. right. Still there. Stay on the right. Hold your line. Still Stay there. on the right. You're Clear pulling left. away from the car behind. The gap is 8.9 seconds. Clear on the left. Car left. Hold Stay your on the line. right. There's an incident in the first. You think it might be Stay Fisher on the right. and Santos. Hold your line. Clear left. Clear on the left. Ô, velho, Left pega side. doido Clear on the é left. foda, ô, White velho. flag next time by There's an incident in turn 13. It looks like it's Car behind Castro. has gone off. You're Os losing caras se on the car. atrofiaram na minha The gap frente, is velho. 5.9 Tomei seconds. 4x. We got damage on the front end. P8, 1 more lap to go. Alright, Sarah, you've Tive used dano com o half your cara, fuel. com o Matias. Nossa, que foi feio, viu? The car behind is closing on you. The gap is 9.5 seconds. Tô praticamente sem capu, tá tudo bem. Quantos X aí? Um monte. Misericórdia. Tomei 4 Ele X tá porque aqui os na doidos que se atrofiaram aqui 9 na X. chicane. Não deu pra eu segurar. Bloquearam todas as passagens, dei um tapinha no doido. 9x, tomei Incident in 8x turn com o 1. mesmo Looks carro. like Mornay. Eita. Agora eu vou até ver o acidente aqui pra ver se foi eu que foi errado. That's 2 minutes left. 2 minutes. Yellow flag. Caution. 8th place. Okay, we're done. Alright, there's the checkered flag. Deixa eu achar o acidente aqui, velho. Eu ia brigar aqui, mas. Era pra ficar com 0x. Oh. Era pra ficar com 0x. Ah, ele subiu. Olha, vinda da 1. Eles vinham se atrofiando. Rapaz, eles estavam a 3 segundos meu. Eu tirei esses 3 segundos só em uma volta. Foi feio, viu? Deixa eu ver como é que eu ia fazer pra me livrar, porque eu praticamente parei o carro pra desviar. E eu não consegui. Já vinha freando de longe, mas aí parou o carro, deu uma lambida boa no fundo dele. Do carinha aqui. Parece que é americano pela cor do carro. Pelo layout. Bateu bonito. Enfim. Vou botar a TV aqui. TV.
Ixi, batendo bem na TV. Teve netcodezinho também maroto. Tá, mas deixa eu dar um chase cam aqui pra eu entender onde foi a bagaceira. Netcode ele subiu. Isso aí. Devo ter ido pra 1,5 de rate. Tava com 2.08. Esperando aparecer. Cadê? Não apareceu. Cadê o result, rapaz? Então, é isso que eu tava esperando. O meu result. Very easy. You can just pop out the microSD card, put it in your computer, and then you can add it into the corresponding folder. So if you want to add some of your favorite games, or there's a few in there that you're never going to play, you can remove those or add the others as you'd like. Now finally, the last section will be your settings options. And there's quite a few things you can change here, like the screen brightness or the date and time. And you can also go directly into RetroArch if you want to change out those settings within there. You've also got some network settings, including turning on Bluetooth and Wi-Fi. And there are a couple things you can do to change out the look of the user interface. But in the end, there's not a lot to choose from, very similar to the other RG3. For example, when it comes to Game Boy, you can see that the colorization is not enabled by default. But this is a pretty easy fix because all you have to do is press the function button and it'll go into RetroArch. And from there, you can change out the options. So if we go into the core options, and then under Game Boy colorization, we change that to internal. From there, you have a variety of options to choose from when it comes to colorization. And so here's what it looks like with the default DMG colorization, which I think looks pretty good. Anyway, when it comes to Game Boy and Game Boy Color games, they've actually done a fairly good job in setting these up. For example, they've enabled the core provided aspect ratio, which in this example is going to be 10:9. And so everything is going to look and play really well when it comes to Game Boy and Game Boy Color. And same thing with Game Boy Advance, this has the 3:2 aspect ratio enabled. And of course, this chipset can handle way more than Game Boy and Game Boy Advance, so let's keep moving on. Now when it comes to the home console systems from the 8 and 16-bit era, you know, things like NES, Genesis, and Super Nintendo, yes, these all play just fine. And I also think it's worth noting that the color balance and saturation on the screen looks really good too. Now moving on to arcade platforms, all your favorite 80s and 90s classics will probably play on here, and I think this is one of those times where having an analog stick comes in clutch, because I love playing arcade games with an analog stick, so this is a really good fit. One thing worth noting, there's an entire vertical arcade games section within the menu, and all these games have been pre-configured to work with the RG35XXH when flipped 90 degrees. And I found this to be pretty fun. The device itself is well balanced when turned like this, and it does make the screen a lot bigger for games when they're playing in Tate mode. So if you do want to play arcade games vertically, this is going to work out well. Next up, we're going to talk about PlayStation 1. All these games run just fine. Even the harder to play games like Tekken 3, yeah, no problem whatsoever here. Now when it comes to Nintendo DS emulation, all these games are going to play fine too, but I would say you're probably going to want to focus on games that require seeing only one screen at a time and also don't require touch input. Either way, the full catalog of Nintendo DS games are going to play on this no problem. It's really going to come down to the control scheme and whether or not it's going to work out well for this particular setup. Next up we have Dreamcast, and there are quite a few games that'll run at full speed. For example, with Soul Calibur, we're getting a full 60 frames per second. However, as you start playing some of the harder to run games, you will see the frame rate dip down, and at that point it'll start using a frame skip. What that means is the gameplay experience will still be relatively smooth, but it's not going to be perfectly accurate because it is skipping a frame here and there. All told, I would say that Dreamcast is going to be mostly playable as long as you're not trying to get a perfect play experience. Next up, we'll talk a little bit about PlayStation Portable. This is probably not an ideal device to use it on, but one thing of note, you'll have to go into the display settings and uncheck the stretch function, so that way it's going to show at the true 16:9 aspect ratio. Now when it comes to performance, by default they've actually turned on auto frame skip, so I turn that off in the settings, and I would say when turning off auto frame skip and keeping it at a native 1x resolution, about half the games in the catalog
catalog will be playable. You're still going to get some slowdown here and there, for example with Ridge Racer, but overall I would say if you stick to lightweight and 2D games, it should be pretty good. And finally, let's talk about Nintendo 64. Now to start, I should mention that the 64GB card that comes with this device didn't have any games on it, so I did have to preload all of these myself. In addition, I had to go into the RetroArch options and change the core graphical backend to the Rice plugin. And this one gave me the best performance and many games played at full speed, for example F-Zero X and Mario Kart 64, and even some harder to play games like Killer Instinct Gold were actually pretty great. Now unfortunately, using the Rice plugin will cause some graphical issues here and there. For example, the graphics in Super Mario 64 will flicker from time to time, and other games like Mario Golf and Mario Tennis will basically be broken because they just look so bad. But really, when it comes down to it, performance is surprisingly good. Even Cruisin' USA is very close to running at full speed. So if anything, I would say that maybe 75% of the Nintendo 64 catalog will be mostly playable. And having an analog stick to play these games is going to be pretty handy compared to the vertical version. Okay, one more thing to test is going to be the HDMI out function. And it's pretty plug and play. You just need a mini HDMI cable plugged into a monitor or TV. And the menu will actually scale to 16:9, so it looks pretty good on a big screen. Now when jumping into a 4:3 aspect ratio game, it's actually going to stretch it to the full 16:9, so you will want to go into these settings and change these scaling options. And I found for most of these 4:3 systems, the easiest thing to do is to change the aspect ratio to 8:7. This is going to push it to a more square aspect ratio, but when it gets stretched out on the screen, it's going to look very similar to 4:3. And so when it comes to playing classic retro games, that's what I've been doing. It's not a perfect solution, but it's pretty darn close. And for some of the wider systems like PSP, which ran at a 16:9, it's actually going to fill up the whole screen. However, playing PSP on a big screen is probably not going to be ideal with this device, mostly because you have to play it at a 1x or native resolution, and it's going to look pretty chunky here on the screen. Not only that, the really heavyweight games like God of War are just not going to play on this device. It's not quite powerful enough. So again, if you're choosy about what PSP games you play, you might get a good experience here, but I wouldn't really count on it. Now this device is also capable of Bluetooth, so let's test that out next. And this is pretty easy to set up. You just go into the menu, turn it on, and then search for a device. And sure enough, it picked up on my 8BitDo SN30 Pro first time. Now right off the bat, once you're connected, you'll be able to navigate the menu with the second controller. However, the Bluetooth controller will default to player 2 in RetroArch no matter what. So depending on what type of game you're playing, you will have to go in and make more configurations to make this player 1. However, if you are looking for a 2-player game experience where one person plays on the console and then player 2 uses a Bluetooth controller, this will be a perfect fit. However, just bear in mind that setting up your controller profiles within RetroArch is not super easy. And this is one of those things that a custom operating system will usually account for, but unfortunately the stock operating system didn't quite get it right. And that actually leads to the last section of this video where I want to talk about Anbernic and their software and how they've never really gotten this right when it comes to community development. Okay, to start, I want to talk about the historical context of Anbernic and their software. When I got my very first Anbernic device, which was the RG350 back in 2020, they were using an open source software called OpenDingX. And this was a Linux-based firmware that was a mishmash of a bunch of different standalone emulators. It was kind of a pain to navigate. In fact, that's why I started Retro Game Core in the first place. I thought it was awesome that there were a bunch of community-based emulator apps, but it was very hard to tell which one worked best for which platform. So I started working on guides and videos for that device, and then it just kind of grew from there. Now, later in 2020, Anbernic released the RG351P. This one had an upgraded chipset, but also ran on Emulation Station. And I love this device, and a bunch of other developers got their hands on it and decided to start making firmware for it because they liked it too. And so a bunch of operating systems that you may have heard of before, ArcOS, Jealous, 351elec, which is now called AmberElec, those all got their start with the RG351P. And it was around this time that these devices got really popular, and a lot of that has to do with the custom firmware that was made for it. These improved the operating system experience just so much over the stock firmware. And to be honest, this is one of my favorite times when it came to Anbernic devices. They would release a new one every 3 or 4 months, and then the custom firmware developers would get their hands on it and they would try to make their firmware work for it, and it was just really cool to watch. Now, as time went on, Anbernic released more and more devices, and more quickly. We had new chipsets, new screens, things like that, to the point where community developers really couldn't keep up. Now, unfortunately, it was around this time that the relationship between these custom firmware developers and Anbernic started going sour. Now, there's a lot of reasons for it. I don't want to go into all the drama, but I will say that the custom firmware developers were asking for source code. They were basically wanting to make their development jobs a little bit easier, especially considering the fact that all this is supposed to be open source, they're not getting paid, all that kind of stuff.
Now, unfortunately, Anbernic does not share their source code, and it's probably a commercial decision in the fact that they don't want people cloning their devices. After all, if the software is out there in the open, then there could be other Chinese manufacturers who will make a similar handheld using that software. And that's pretty ironic given the fact that Anbernic's first devices, the RG350, 351 series, were all clones of previous devices that were open source. And unfortunately, things kind of came to a head where a bunch of these community developers decided they just weren't going to work with Anbernic anymore. And so that's kind of where we are today. We've got a device like the RG35XXH, and there are a bunch of very talented developers who can make some really great firmware for it, but they don't want to touch it. Now that being said, there are some developers still working on Anbernic devices. We have the Retro Arena, Garlic OS is probably going to come to this device eventually, and we have others like Koriki and Mustard OS. So I'm not saying that there's never going to be custom firmware available for the RG35XXH, I just don't think that we're going to see something like Jealous or Arc OS coming to it at all, and it might be some time before we have a good working custom firmware for this device. And so when it comes down to it, we're kind of back in those old days where a device comes out and if it has good hardware and the community likes it, then maybe some developers will get involved and make some good software options for it. We've seen that happen before. For example, with the Mio Mini, we have Onion OS, which is a community-driven project, which is just kind of amazing. And so in the end, I do hope we get a custom operating system for this device, but I'm not really sure how likely that's going to be given the track record of community developers with Anbernic. At this point, we've got some really great hardware. It's a horizontal device that I've been waiting for years. It's nice and compact, good battery life, nice screen, good controls, all the things that I would really like, and unfortunately the software is holding it back. Now in previous videos I've had a wait and see approach when it comes to Anbernic devices, just because the custom firmware usually comes out later on, and that's probably going to be the case here, but honestly, I'm getting a little tired of saying that in all of my reviews. I really wish that Anbernic would work with community developers before a device is released to come out with an operating system that just works on day one. And so that's what I mean when I say that Anbernic has a software problem. Their stock operating system has never been great, but their hardware has always been really good. But unfortunately, the gap, and because a lot of community developers just don't, I don't really see this as being a good thing at all. Anyway, I wanted to sandwich this segment into this video here just because it seems to be the most apparent on the RG35XXH. This is a device that gets a lot of things right when it comes to hardware, but this software is definitely holding it back. Okay, with all of that out of the way, I think it's time to wrap up and start talking about what I like and what I don't like about the Anbernic RG35XXH. We'll start with what I like, and number one is going to be this size. I think that this is a perfect size for a smaller, pocketable retro handheld. Not only is it nice and thin and pocketable, but it is very lightweight, and so I think it's a perfect combo. It's bright. This device is not perfect, so let's talk about some of the things I didn't like about Wi-Fi and Bluetooth. 8 if you're going to be playing more retro games like Super Nintendo, things like that. And finally, it's got all the bells and whistles that I would want in a retro handheld. Garcia, 132.6. A vertical one who would have preferred to get a horizontal one instead. Exciting because it meant that the community could rally together and make something better. 131.8. Vamos lá, vamos tentar fazer a prática levar à perfeição, né? Vamos lá. Meu Deus. Tô treinando essa saída pro oval. Sim. Ah, porra. Que saco. The track temperature is falling. It's now 27 Celsius. Como é que papai não... Vai, caceta. Não se esquece de ninguém. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Isso é mentira. Ah, meu amigo. Nada de velhinho que sempre vem. Nautica. Pit lane speed limit is 64 kilometers per hour. Pit exit's clear. Push. Let's push.
car ahead. Car stopped on the right. Bruno, lá. Olá. Não é você, não. Slow car on the right. Right side, clear right. Clear the right. Car stopped on the left. Go to the top. P5. Car stopped on the left. Go to the top. É aquela saída ali do oval. Você tem que chegar muito perto Parede, né? daquela parede de dentro. E tem que sair raspando naquela parede mesmo externa, né? Também. You're now 0.7 off the pace. Tem do outro lado da parede. Okay, Sarah, we need to watch these track limits.
just hit the fastest lap. P3. Go to the top. Tô tomando o segundo do Bruxê. Tá melhor. Tá, tomando 2. Você tá aí? Não, tô só considerando que a volta dele, que ele fez 30.4. New fastest lap for Ascaro, 131.7. Currently 0.2 off the leader's pace. You've just done a 131.9. O carro saiu de frente na saída do oval. O que aconteceu isso? Slow car ahead. Go to the top. Left side, clear left. Clear on the left. É, não, é justamente com isso que eu brigo na saída do oval. Pra não sair de frente. Por isso que eu uso muito a segunda ali. Fastest lap for Tô tentando agora não usar. 131.4. O cara acerta, velho. O tempo vem. Pois é. That's your fastest lap. That puts you 0.4 off the pace.
fastest lap for Plot, 1:31.3. Vamos várias por aqui também, mas fico mais seguro não usando. Sector 2 time is good. Essa zebra aí na primeira chicane. Você pula pelo azul. Mas a zebra de dentro, a segunda zebra, não é pra tocar nela. Se você tocar nela, você atrapalha o carro. Você perturba o carro. You're now 0.7 off the pace. Sector 3 time is fast. Estamos melhorando nosso tempo. Que meu braço tava pegando na cortina. Aquelas cortinas de... E aí? Hello. Hello there. Pode falar, sério. Fala, Lucas. Ô, Luquinha. Aumenta o volume, vai. Deixa eu aumentar o seu volume, peraí. Eu não consigo falar mais alto que isso, não. Não, acho que é porque eu posso aumentar o seu volume relativamente à minha pessoa. Ah, sim. Fala alguma coisa agora, vai. Até sua tosse ficou mais alta. E aí? Nossa, eu tô com muita tosse. Eu tenho que cuidar pra não ficar tossindo. Ô, bichinho. Mas você tá bem? Tá com Covid, tá alguma coisa assim? The track temperature is decreasing. It's now Eu achei que era 28 Covid, não Celsius. era. Eu tava muito mal de gripe, mas muito mal. Passou, mas agora eu tô com tosse. Faz um mês que eu tô com tosse. Sei como é. Já passei por isso também. It exit looks clear. Eu até ia correr agora, mas eu corri muito tarde. Tá com preguiça, né? Acabei de comer. Eu acabei de comer, eu próximo comer. A pessoa tá bocejando. E aí, como é que tá? Como é que tá essa vida aí? Tá chovendo aí? Parou de chover? Eles falaram que Choveu pra cá. Choveu pouco, tá tipo, esfriou, mas tá chovendo pouco. Também tem. Até uns meses atrás tava tudo baixo d'água. O Bruno perguntou uma coisa, qual foi o Bruno? O Sara falou junto. Não, foi. Nossa, foi. Vou baixar um pouquinho o volume do motor. Yellow flag. Eu vou tirar uma foto aqui das porras. Eu comprei uns consolezinhos de emulação. Eu vou tirar uma foto aqui de quantas porras eu comprei. Puta que pariu. Tu achou um que presta pelo menos ou não? Tá na busca ainda. O quê? Achou um que presta ou tá na busca ainda? Rapaz, eu acabei que eu comprei eu comprei agora um aqui no Brasil. Um Retroid que esse é bacana. Esse tem tudo que eu quero. Porque o que eu quero? Eu quero um que eu possa botar na TV. Na real, tu quer um que seja prático, né? Que não tenha que ficar fazendo tweaking, fazendo coisa, sabe? Não quero isso. Pra isso eu tenho um PC, sabe? Então, aí derrota o propósito de eu botar o negócio. Aí eu... Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume principal. Aí eu quero isso aí, cara. Por isso eu fui no Switch, mas daí tem um preço. Cara, né? eu considerei, viu? Eu considerei bastante Switch. Fiquei pensando. Só que é foda, quer dizer, começa a querer cada vez mais, né? Por exemplo.
Pit exit's clear. Okay, Sarah, we've got 2 laps to get the job done, No mate. fim eu nem uso, mas. Não, porque assim, tem o que eu queria? TV. Pra o cara pegar, pra eu poder botar na TV. Pronto, massa. No meu é no mínimo rodar arcade, né? Até o arcade. Bem. Pronto. Só que aí eu queria, como eu queria no monitor, na TV, ele tinha que ter HDMI e tinha que ter alguma solução de controle sem fio, né? Pronto, beleza. Só que aí começa a vir um power creep, que aí você pensa assim, não, mas aí eu posso, se for uma solução, se for um desses com a solução Android, eu ainda consigo rodar o Steam Track's Link clear. Push, push, push. Disengage limiter. e o xCloud Pass, entendeu? Só que aí vai começando, só que assim, os próprios negócios eles não sabem muito bem o que eles querem, então as soluções acabam não sendo perfeitas sempre, sabe? Sim. Mas os Retroids eles são bem direitinhos, eles têm a entrada HDMI. Sim, eu preciso de pelo menos que eu consiga botar na TV. E aí, pra mim, a melhor solução que eu encontrei foi o barata, né? A solução. Porque tem uma discussão que o pessoal tem sobre esses videogames, que é o chamado e-waste, né? Rodrigo, quebra o carro. Que é você. A partir. Tem que ter até uma determinada faixa de preço, o negócio ele nominalmente mas ele não funciona, sabe? Então você tem que ver o que é o bom, bonito e barato. Aí tem esse SF2000, ele pra mim, pelo que eu entendi, ele é o primeiro barato que é completo, sacou? Só que ele tem umas falhinhas. Ele emula Super Nintendo, tipo, nota 6,5, tá? Engraçado que ele emula Fliperama melhor do que ele emula de Super Nintendo. Green flag, green flag. E emula o Game Boy Advance super mal, super cagado. Here comes your Então dá pra first você time jogar lap. Pokémon, dá pra você jogar as coisinhas, RPG, mas pra você jogar jogo rápido, você sente o frame skip comendo no tal, né? Enfim. Mas ele é legal, tá na minha TV agora, deixei ele na minha TV. Quero que eu vou jogar uma Tartaruga Ninja aqui com meu filho. Show de bola, resolve. 2 controles, que você comprar com os controles são... Você ligou, ele detecta imediatamente, né? Sem firula, sem nada, e isso eu acho massa. É raro eu ver um aparelhinho desse que a porra do controle pegue sem você ter que ficar mexendo em coisa. Simplesmente aperta o botão, você aperta Start Select, que é o equivalente a ligar o controle. Pronto. Imediatamente, sem delay nenhum, ele tá lá. Detectado. E ele é bom também, é um controle simples, mas tem um layout bonitinho. E ele é bom, tipo, o direcional é bom. Você consegue jogar Street Fighter, você consegue dar Shoryuken, dar Hadouken, né? E você consegue usar as diagonais. É isso, bom. Eu ia pra 31. Aí bati. Não sei como é que o Sara consegue dar volta falando. Eu não sei. Então. Não, tem que... Eu ouvi ainda consigo, agora falar. Eu ouvindo eu tenho dificuldade. Se eu ouvir alguém falar enquanto eu tô correndo, não consigo direito. Eu ignoro, porque eu tenho criança pequena em casa. O Sara consegue, tipo. Né? Tem essa experiência, né, velho? Exatamente. O Sara consegue dar a volta revisando a tarefa da filha. Exatamente. Bora. Aí tá, no final das contas eu curti. Eu acabei que eu fiquei mais em paz e curtindo esse SF2000 depois de mexer nele bastante. Do que o dos. Eu comprei. Tem aquele problema do remessa conforme, né? Que na verdade o problema não é o remessa conforme. O problema é você passar dos $50 e tomar 100% de imposto, né? Esse é o problema. E aí você fica comprando, você fica com o limite do que é que você pode comprar, né? E aí eu comprei um Ambernick que é pequeno, que é bem bonitinho, bem gostoso. Se você jogar F0 a 60 FPS é muito legal. Cara, F0, né?
Nem Não, e lembrava acaba o mais. seguinte, nesses consoles pequenos, os jogos do Super Nintendo, etc, ficam muito legais, sabe? Ele fica bonito, fica legal, não fica pixelado, sabe? O F0 na telinha pequena com 60 FPS é muito legal de jogar. Pronto, terminei a volta, terminei, virei 32-0. P6. E outra coisa que eu tô percebendo, se você ficar com esses aparelhos na mão, você desconecta um pouco. Porque se você tá jogando no celular, o jogo celular, ele ou provavelmente ele vai ter um aspecto online muito forte, né? Vai ter propaganda, vai ter uma coisa de competição online, blá, 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 blá. E você tá com a porra de um aparelho que tá notificando você o tempo inteiro, né? Sim, tu dá o time pra olhar outras coisas. Isso. Se você pega esse aparelhinho, você está só jogando ele. Isso é bem legal. Isso é uma coisa boa do Switch, porque o Switch, tipo, tu aperta o liga e desliga dele, ele basicamente só entra em stand-by, assim, ele só apaga a tela. E se tu liga de volta, tu continua de onde parou, sabe? Ah, isso é muito massa. Aí tipo, sei lá, tu joga de meio-dia, tu liga ele e joga onde é que tu tava. Aí tu vai jogar só, sei lá, no meio da tarde, no café da tarde. Tu desliga e liga de novo, tipo, tu continua exatamente onde tu parou, sabe? E assim, aí você pode jogar 3, massa, 4, né? 5, 10 minutos, sacou? Isso é uma coisa que é legal. Tipo, você para, joga um pouquinho e volta, tipo, e perdeu. Sem loading e sem nada, sabe? Tu clica, ele vai direto pra tela do jogo onde é que tu tava, sabe? Você desbloqueou? Hein, Lucas? Você desbloqueou o Switch? Não. Ah, você tá jogando com ele bloqueado. Tá, beleza. Ai. That's the end of the session. 6th place. Aí eu comprei um Retroid 3 Plus. Que é um bem parrudo, bem parrudo. Passou 800 conto, né? Mas eu parei de tentar procurar o custo-benefício mais maravilhoso. Deixa eu pegar um que simplesmente funciona. Isso é uma coisa também engraçada de... Quando você vai olhar as comunidades, né? A galera da comunidade da comunidade do retro game, não sei o que. A galera tem umas exigências, bicho. Ah, não, preciso de um custom firmware customizável para não sei o que. Aqui é tranquilo, basta você entrar no RetroArch, mudar o core e mexer não sei o que. Amigo, eu não quero fazer essas coisas. Eu quero só a porra funcionando. Você me... o que dá pra você fazer? Dá pra você customizar até a calcinha do personagem do Tekken. Aí você... Se quiser que fique sem calcinha também pode, mas assim... Tá, não quero isso, cara. Eu só quero que o negócio funcione. Aí é engraçado. E daí os caras fazem isso, mas botar um adaptador pro cara rodar controle sem fio não tem daí, né? Isso. Tudo com fio daí. Pois é. Não, assim, um negócio que eu acho é o seguinte. Essa galera das comunidades, eles subestimam a importância de uma experiência sem nenhuma interferência entre você e o jogo que você quer jogar, sabe? Eles subestimam o valor de você poder estar... Parou pra almoçar, você tem 8 minutos... E você liga seu negócio, você não tem load, você não tem negócio, você não tem nada. Na verdade, os usuários finais, assim, dificilmente vai entrar numa comunidade, né? É mais aquela galera que é fanática, né? Isso, exatamente. Tem um problema disso. O cara que tá preocupado com isso, o cara que quer ver esse tipo de coisa, normalmente ele é leigo. E o cara que domina muito o sistema, normalmente o cara gosta de ficar mexendo. Catch up to car number 13. Aquela versão, é a versão geek de você ficar botando roupinha de boneca. O cara compra a porra. Não termina nem se divertindo, né? Isso, o cara compra o notebook, o cara compra o porra do aparelho e fica se divertindo fazendo setlist de jogo.
eu vou testar um a um para ver como é. Eu vou fazer cada um rodar o máximo possível. Ou seja, a diversão do cara não é jogar. A diversão do cara é ficar tweakando o negócio, né? Até ele ficar... Eu tô no lugar certo. Cadê o quinto colocado? Por que eu tô nessa posição? Caso... Pela HUD parece certo. Tá certo. Quando eu passar o carro 15, eu não sei nem onde é que... tá. Eu sou sexto. Yo, Aiden, man, I think you're on the wrong side. You're supposed to be on the left, aren't you? O pai é da direita, né? O Kim pra na esquerda, não é isso? É, mas tem a flash pra direita ali, então tu tá pra direita. Você tá dentro do servidor? Não, eu tô olhando do Yo, number 19, come in front of me, please. Tá me vendo no YouTube, é? Pelo menos pela primeira vez na vida eu descobri que a piscar lanterna é útil. Piscar lanterna os caras saem da frente aqui quando eles alinham errado. Que o quê? Piscar lanterna aqui o cara sai da frente quando alinha errado. A primeira vez que eu vi alguma coisa ser útil com a lanterna. Com o farol, no caso. Os caras tão brigando aqui, velho. Eu não acredito nisso. Mas para os caras conseguirem se Number matar. 10, you need to go to the left. Oh, John Antoninho. Oh, que lindo. Bichinho, vem cá, On the right, please. Eu não sei porque que o RS insiste em fazer esse alinhamento de lado aqui em Charlotte. É um fetiche que eles têm. É bonito, mas meu Deus do céu, bota aí só pra, sei lá, opcional. Acho que só no kart faz sentido. Pra Endurance, né? Tipo lá, é bonito, né? Quando vai começar a Endurance, todo mundo faz assim, mas uma corridinha de 10 minutos na pista free. Speed Racer, né? É. Na pista free, num carro free, numa semana que tudo é free. Só a galera louca correndo. Quando você Não tá sei na se no pista original é assim. e o carro do cara nem pintado é, você vai tá caralho. Ready? Thank you. Deu um castrol aí na tua frente, cuidado com ele. Pois é, carro de Sega Rally Pace Champion. cars in. Castro, os Red Bull também tem que cuidar. Castrol é mais vintage, né? Vamos nessa. Green flag, green flag. Red Bull é mais 15 minutes left. remelento. Castrol é um carrinho que só conhece quem é idoso. Segura esse Castrol aí. Quanto tempo que esse cara fez? Okay, Sarah, decent start. We can build something from here. Quase que eu morro. Mas vou perder a posição. Vai, push. Thank you. You're wonderful. Right All side. right, clear right. Clear the right. Não morra me matando. Car left. Eu rodei. You're on the Still right. there. Bruno, eu não faço isso. Left side. Still there. Hold your line. Clear You're on left. the left. O cara rodou junto comigo. Verdade. Quando eu rodei, eu botei logo pra fora aqui pra ninguém bater e tudo certo. Car left. Clear left. You're on the left. There's an incident in the second chicane. You're fifth. É, Good Lucas, job. o cara do Castrol mesmo não é fogo ele não. Ah, eu não confio, eu só confio em Relâmpago Marquinhos. O Relâmpago Macunha é legal. Ó, ele matou o cara ali. É, o cara matou o cara ali, velho. Talvez vocês saibam, a PRS, quer dizer, a Direct Simuladores virou PRS. Não sei. Como é?
Já que o 2 era do Barone, do Barone, né? É do Barone, isso. Eu acho que ele mudou o nome. Mas não sabia, não tô sabendo um detalhe não. Tá. Eu acho que sim. E daí. Eu tô falando de pedal, daí no Barone eu acho que eu tô confiável. O Barone é show de bola. Assim, eu trato o pedal que nem mala velha, sabe? Eu não limpei ele nunca. Tu tem o do Barone? Do Barone. Eu achei que tava falando até que V3. Não, eu tenho o volante. Eu tenho o volante da TSL, mas o pedal é o do Barone. Não tenho nenhum sentimento de trocar não. Tá, beleza. Tipo assim, de equipamento eu meio que tô muito satisfeito com o equipamento. Né? Para não dizer que eu tô completamente satisfeito, se eu achasse um volante que não fosse esse Alcântara aqui, a gente de McLaren que é tipo borboleta, aquele menorzinho. Eu acho que eu iria, mas tá muito fora da minha prioridade, né? Nossa, vai pro volante. Eu vi que a Sim Magic lançou um volante novo que parece muito bom. E esse volante que eles lançaram parece que funciona em qualquer base. Então, tipo, isso é muito bom. Porra, em qualquer base é legal. É, eu acho que algumas bases tem que usar algum adaptadorzinho. Não, mas aí ele é pra todas as bases. On your right, clear right. E é bonito o volante. On your right, clear right. Talvez tu pode mudar pro PS3, né? Eu vi gente falando Zang, if you can avoid killing me, I will appreciate that. O PS3 é muito bom. Hold your line. Fuck, man! Still there. Stay on the right. Still there. Clear left. Clear on the left. Foda-se, seu palhaço. Tinha tempo que você não ouviu chamar ele de palhaço, hein, Lucas? Palhaço. You've just done a 133.2. Fuck around and find you out. Ah, fuck you. I didn't touch you, dude. You fucking... minutes to go. Stay focused. We're still in this. Don't come playing dumb with me, man. Watch the replay. P5. The gap to Fernandez behind is now 0.4. Oops. Right side. Clear the right. Por que o cara faz isso? O que eu achei foda foi que ele tentou ultrapassar por baixo do apron. Por debaixo da linha. Aí não dá, pô. Aí fazer como? Deixa ele tomar slowdown. Não, mas ele se fudeu. Isso sim. É, tipo, não deixa, né? Fecha ele, mas se ele passar por baixo da linha, ele toma slowdown. Não, mas não depende da onde. Não é todo lugar que você toma slowdown. Não, acho que depois daquela linha branca ali que atravessa. É um cara piscando aqui direto. Aí isso eu odeio. Tá tentando botar esse cara pra fora. Botar a culpa no lag do cara. Pô, não existe. Tô aprendendo com o rosto, eu tô percebendo aqui que a etiqueta aqui da galera tá sendo da bump draft. Viu? Ali naquela reta, em vez de ficar tentando botar de lado. Mete logo um bump draft ali, dá aquele bumpzinho maroto pro cara pegar a velocidade, dar um sensitud no cara. E ninguém perder velocidade, porque ali ninguém passa, né? Ali pra passar ali é desespero. É, o que ele pode fazer é fazer tu errar, né? Tu errar, frear, isso. Passar na curva. Exatamente. Tem um muro. Não, tipo aquela última chicane ali com aquele chinês ali, eu não sei como é que eu fiz ela, entendeu? Eu fiz ela com a força do ódio. The gap in front is now 0.6.
We're halfway home. Fuel looks okay. Por mim, minha corrida acabava agora, tá? Bom, tô aqui em quinto. Sector 1 is 0.5 off the pace. Sector 2 is 0.2 off the pace. Sector 3 times okay. Abrindo o ponto 2 do cara atrás. Vida boa. O único que tem delay, mas essa curva que tu vai fazer agora pra direita, sabe? Você descansar muito. A que faz pra direita antes de fazer pra sair do estádio? É bem longa de direita. Bota a segunda no final. Tá. As duas do miolo que tu faz de segunda, eu faço a terceira. Pois é. Eu faço a da segunda porque na segunda eu embico melhor, entendeu? Ou seja, eu ainda não aprendi a fazer direito essas coisas. Aí eu jogo na segurança, sacou? É porque Alright, Sarah, stay close. Wait for to make a mistake. Mais rápido. Eu acho que se tu conseguir ajeitar pra fazer a terceira, tu tem eu ganho um tempinho. Assim. Embora. O cara tá chegando. The leader just did a 30.971. The car in the P. Cut the track. Keep it nice and tidy. 30.755. Tá tentando me bloquear, sei lá. Okay, Sarah, we've gone out of track limits. Keep it between the lines. Nice and smooth with that throttle. Keep it balanced. 5 minutes remaining. 5 minutes left. Use all the track. Force them to find the gap. Luis Torres Fernandes. Foi o primeiro cara que me deu bump draft nessa corrida. É legal. Ele parece ser um cara legal. Eu não vou pelo E, porque eu não sou como certas pessoas. Still there. Hold your line. Stay on the Clear right. left. Clear on the left. Under pressure. Under pressure. Fazendo essa curva lenta, hein, meu nego? Puta que pariu, rapaz. Acho que eu peguei tempo. Eu tô conseguindo com o vácuo do Andrew escapar não ficar vendido pro Fernandes. Duas voltas. O Fernandes é o número 12, eu acho que ele também tá satisfeito ali na sexta posição. Eu acho que ele não tá também não arriscar não. E na verdade ele tá olhando, esperando que esses dois vão se matar na minha frente. Ele tá pensando um pouco isso. Ai, quase que morri. Caralho. You've just done a 131.7.
Ninguém fez certo essa giga, não. Que filho da mãe do cara. E foi, o cara te tirou da corrida, velho. Vou pegar esse filho da mãe, velho. Pior que é bandeira branca, né? A próxima. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. You really gonna spin me to pass me? Todo mundo perto. Tô gostando disso. White flag next time by a stripe. Não me deu resultado. We've been warned about track limits. 1 more lap to go. Me lasquei nessa coisa. You've used half your fuel. Ih, Fernando chegou. Não, Fernando, não. Alright. Vai largar tão muito. Clear right. Clear the right. Bora. Vamos ver quanto tá fazer aqui, né? Pô, sai bem. Deixa eu ver se eu consigo chegar no Android xingando. Deu não. My bad. You got a full car on the Incident left. in turn 1. On You think the it might left. be flop? Yellow flag. Keep your wits about you, mate. Nice race. P5. Okay, that's the finish. Well Hold done, on. mate. It's ticket flag. Great job, driver. Nice race, Pedro. That's the ticket clean. Quase matou o Andrew, mano. Deixa eu ver o que aqui, deixa eu ver o nosso glorioso. Cadê? Foi ali? Foi ali. Ah, Zeng, vai se fuder. Ele devia ter tomado slowdown ali. Pois é, mas não foi. Zeng, my issue with you on lap 3 is that you try to pass under the apron. It should not do that. Well, it's available for the using. Otherwise, they would have made a cut. No, it's not like that. On the oval, you can't use the under the apron. Just can't. Okay. You can take a look at the track limit if that's available, and I'm gonna use it. You can't use the apron on the banks. It's kind of frowned upon, man. You may technically use it, but nobody uses it, and there's a reason for that. It's not
No, it's not naivete. People don't use it because you don't have to. That's a problem you can take up with iRacing. That's not my problem. No, so you're not allowed to use it in the banks, but you can use it on the straightaways. Eu vou sentar no cockpit, eu não consigo mais falar com vocês, eu só consigo ouvir daí. Tá bom. Eu já tô. If he reports you, you'll get, like, it'll be on you for use. Go ahead, go report me. I mean, like, if it's available, I'm gonna use it. If they don't want me to use it, then they make that a cut. It will get yourself listed, man, as someone that cannot be trusted. Dude, I don't care about your opinion. You don't care about my opinion. We're on the internet. What do you want? Yeah, you have a stance. I have mine. Okay, see you next race. Dá pra reportar isso aí. Aham. Eu vou. A gente tá podendo utilizar. Se não tem off-track, pode usar. Ah, meu irmão, tu entrou agora na race, seu palhaço. Vai se fuder. Galera, vou lá, velho. Vou lá que tem que acordar cedo. Vai lá, Bruno. Eita. Ah, pá, porra. Nossa, beleza. Falou aí, até amanhã, velho. Falou, Brunão. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu acho que eu vou tentar pintar o... Falando que eu quero pintar, eu não vou pintar, não. Eu vou reportar esse corno. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Como é que eu faço pra reportar? View results. Só que eu não posso. Eu acho que eu não posso falar para teste. How to record a replay. Não quero recordar no replay, não. Não, não quero recordar replay, não. Só que ele vai querer que eu recorde, é? Ah, eu não posso, eu tenho cooldown. Ah, porra. Sinceramente.